Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. A nossa aula de hoje vai ser sobre separação de misturas. Eu sou o professor Wallace, professor de biologia, de química. E aí, dê o seu like aí no canal, ative o sininho e vamos nessa. Enfim, separação de misturas. O que é? A separação de misturas é o método utilizado para separar, né, duas substâncias misturadas em substâncias distintas. Enfim, nós temos a filtração, que é o nosso filtro da nossa casa, né, filtro de barro aí que alguns têm, né, tem também a filtração também é um método muito utilizado para extração de tratamento de água, né, como aí na Caesa, aí em Macapá, né, no Espírito Santo nós temos a Cesam, enfim. Temos a osmose reversa. Osmose reversa é o método de separação de misturas na qual você separa a água salgada, né, água mais sal. Tem uma membrana semipermeável aqui no meio. E de um lado, né, temos um êmbolo, que por uma força ele pressiona para baixo. Aí essa membrana ela permite somente a passagem de água. Ou seja, aqui, né, assim, aqui desse lado nós temos a água pura. E o sal ele vai ficando aqui desse lado de cá, né, esse lado direito, até ele cristalizar. Esse método chama-se osmose reversa. Enfim, na filtração. A filtração, né, nós temos duas, né, duas barreiras, né, que no caso aqui é a vela de filtro, né, mas também pode ser o papel do filtro de laboratório, né, filtro de café, né, que também separa a parte sólida, né, que é o barro, a, a areia, da parte líquida, que é a água. Enfim, temos também a decantação. A decantação é simplesmente, né, você deixar a água, né, com terra ou com areia parada em um balde, né, você deixa ela parada. Aí com o passar do tempo, né, com o passar das horas, dos dias ou até das semanas, assim vocês vão ver que esse barro, essa areia, ele se concentra no fundo, forma o corpo de fundo, enquanto que a água se concentra na parte de cima. Daí vocês podem ver que ocorreu uma separação de misturas, né, chama-se decantação. Temos a peneiração, que é um método muito simples, né, no qual, por meio de uma peneira, né, em muitas obras aí de construção, né, é muito comum, né, utilizar essa peneiração. Já separa a areia ou a terra, a da brita ou ou de algumas pedras, né, no caso assim, né, a brita fica arretida aqui na peneira e do outro lado só passa areia pura, né? A peneiração assim para você separar partículas menores que vão passar na peneira das partículas maiores que vão ficar retidas. Enfim, e por último, porém não menos importante, temos a destilação. A destilação, né, ela pode ser destilação simples ou destilação fracionada. A destilação fracionada é um método utilizado em torres de petróleo, né? Destilação para separar o petróleo em múltiplos derivados, né? Em múltiplos componentes, né? Desde o gás natural até a gasolina, o querosene até o asfalto, né? Mas agora aqui eu vou dar o exemplo aqui para vocês de destilação simples.
a destilação simples nós temos a água com sal, água salgada aqui em um, em um becker ou um copo de vidro, que ele é conectado a um duto, a uma mangueirinha. Essa mangueirinha ela tem uma serpentina. Enfim, aqui nós aquecemos esse becker, né, no bico de bolsa, até essa água entrar em ebulição. O, o sal ele permanece aqui e a água evapora. Na serpentina, esse vapor de água ele é resfriado até ele cair aqui, né, aqui nesse copo aqui vazio do outro lado. E aqui nós temos a água pura. Ou seja, a destilação é um método utilizado para poder separar misturas homogêneas, né, assim, a água com sal. Aqui nenhum outro método aqui de cima do quadro iria separar, né, mas a destilação e a osmose reversa, esses dois assim, métodos aqui embaixo citados, aqui na parte de baixo do quadro, eles são utilizados para poder assim, separar soluções ou separar misturas homogêneas. Já esses três métodos aqui de cima, da filtração, a decantação ou a peneiração, eles são utilizados sim para poder separar misturas heterogêneas ou suspensões. Enfim, qualquer dúvida aí, né, poste aí nos comentários. Dê o seu like no canal. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado aí pela participação de vocês e até a próxima!